Olá, torcida vascaína, tudo bem? Aqui você acompanha diariamente em 2 horários as principais informações do Vasco da Gama. Vamos conferir os destaques desta edição. A pedido de Sampaoli, Galo formaliza a proposta ao Vasco por Marrone. Fred Lopes fala com exclusividade ao Vascão Notícias sobre eleições diretas. E Vasco ainda se mantém como o 5º maior quadro social do mundo. Eu conto sempre com o seu like e começo agora a Vascão Notícias, segunda edição. Eu começo essa edição com uma informação importante, urgente. Atenção, você vascaíno que quer a democratização do clube, as eleições diretas correm um certo risco de não acontecer. Há um desentendimento sobre a convocação para apreciação do tema pelos poderes do Vasco. O pré-candidato à presidência do Vasco, Fred Lopes, falou com exclusividade ao Vascão Notícias. Para Fred, é inadmissível que as eleições deste ano não sejam da forma direta. Qualquer discussão que seja colocada em dúvida o que já foi feito, com a mínima possibilidade, de alteração daquilo que já foi defendido, e amplamente, votado no Conselho, salvo engano, só teve um voto contra. Todos os outros defenderam a eleição direta. Isso para mim é um atentado à democracia do Vasco. E eu já tenho dito, inclusive, que se a eleição ela não for direta, eu, Fred, sob forma de protesto, retiro a minha candidatura e sugiro que todos os candidatos façam a mesma coisa e entrem na justiça, porque a gente não pode mais aceitar movimentos dessa forma. Acredito, quero crer, que se está discutindo apenas o modelo, o formato, uma divergência de condução, mas que não se coloque, repito, que não se coloque em risco, sob nenhum aspecto, sob nenhuma circunstância, sob nenhum argumento, a possibilidade de uma eleição que não seja de forma direta. Eu explico essa questão das eleições um pouco melhor depois das notícias, na hora da opinião. Então fica comigo que as notícias estão show de bola. O perfil Gol em espanhol, com mais de 300 mil seguidores no Twitter, destacou os 10 clubes de futebol com mais sócios do planeta. O Vasco aparece na 5ª posição, atrás do Bayern de Munique, Benfica, Barcelona e Boca Juniors. Nenhum outro clube brasileiro aparece entre os 10 primeiros. Passando no site Sócio Gigante, que até o fechamento desta edição estava muito próximo das 70 mil renovações e se mantendo firme, pelo menos ainda, no total de 174 mil associados. Postei hoje no Instagram as principais estatísticas do nosso artilheiro atacante Germancano. Bota na tela. São 11 jogos e 5 gols do camisa 14, artilheiro do Vasco na temporada. 45 finalizações, sendo 22 no gol. Nenhuma assistência e 7 passes para finalização. Essa semana, Cano descartou a possibilidade de sair do Vasco por conta dos salários atrasados e afirmou com todas as letras que quer fazer história no clube. Vasco segue em 7º lugar no ranking digital dos clubes brasileiros. O levantamento feito mensalmente pelo Ibope leva em conta as plataformas Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e recentemente o TikTok. Ao todo, o Vasco possui mais de 7 milhões de inscrições nas redes sociais. Galo volta a investir em Marrone e formaliza a proposta oficial ao Vasco pelo jogador. O camisa 7 fez 13 jogos em 2020 e ainda não marcou, mas despertou o interesse do técnico argentino Jorge Sampaoli, que está no comando do Atlético Mineiro. Os valores da nova proposta, feita pelo agora diretor do Galo, Alexandre Matos, não foram revelados. A multa rescisória de Marrone, que tem contrato com o Vasco até 2023, é de 35 milhões de euros. Na cotação de hoje, cerca de 200 milhões de reais. A Vasco TV, Marrone afirmou recentemente estar focado no clube e deixa as negociações para seus representantes. Eu tento focar só no meu futebol, no meu dia a dia, mas fico sabendo de tudo. Mas essas coisas aí eu deixo pro meu pai, pros meus agentes.
e que eles possam resolver isso. Salve família vascaína, o Vasco precisa vender um jogador pela questão financeira e ninguém é inegociável, muito menos o Marrone. A questão, igual o Thales, para mim são os valores. Se vier um valor interessante para que o Vasco tenha aí um fôlego financeiro de pelo menos um ano ou próximo disso, eu acho válido. Infelizmente, a crise nos obriga a vender um jogador um pouco mais barato. Agora, se for para só enxugar o gelo, pagar ali 3, 4 folhas salariais e uma ou outra dívida, aí eu já acho que não vale a pena. O problema é que o Vasco está desesperado financeiramente, vamos ver até onde essa diretoria vai aguentar. Sobre as eleições diretas, o problema do desentendimento é em relação à convocação para apreciação da matéria. Há um desentendimento da Assembleia Geral, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Cada um está interpretando à sua maneira. Qual é o risco? Tudo tem prazo. Então, se você não entra num acordo e convoca isso, faz isso nos ritos corretos, de acordo com os prazos previstos, a gente corre o risco sim de só ter eleição direta na próxima eleição, sem ser eleição desse ano, só na próxima daqui 3 anos. Ainda acredito que é uma possibilidade pequena, mas se tratando de política do Vasco, a gente tem que estar com olhos bem abertos, ficar fiscalizando, tamo de olho. Sócio torcedor, ainda somos o 5º maior do mundo. Olha a importância disso, pessoal, olha a importância. Então você que tem condição, renova, cara. Você que ainda não é sócio, fique sócio. Você que foi prejudicado pela crise, tá sem condição agora, não tem problema. Convence um amigo, convence um parente, divulga nas suas redes sociais. O Vasco precisa da gente agora. Comentário do Marcos Vinícius. Agasalho de última geração em agosto? Vou pra Europa só pra usar o agasalho. Participação do Marcos Costa. Lucão pede passagem, mas é bom ter um goleiro experiente, dando dicas importantes. E a participação do Flávio Alves. O Erle acerta porque a saída de bola é Miguel para ele pro Castan, pro volante ou pro Pikachu. Realmente o Erle e o Castan têm aqueles passes mais de lado, então eles vão ter um aproveitamento maior. O Castan até tenta um outro passe diferenciado e os destaques ficam pro Andrei e, surpreendentemente para mim, o Marcos Júnior. Para assistir a primeira edição de hoje com informações sobre o lançamento do novo uniforme do Vasco feito pela Capa, vou deixar o card aparecendo no cantinho superior da sua tela, é só clicar e assistir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo nesta sexta-feira para mais informações. Até lá!